Então, vamos ao primeiro painel, agronegócio e sustentabilidade. Queremos convidar a engenheira Eliane Mattioli Alves de Souza. Ela é engenheira agrônoma, formada pela Universidade Federal de Lavras, pós-graduada em agronegócios pela FIA-USP e Desenvolvimento Regional Sustentável. Atua há 35 anos no mercado de agronegócios e sustentabilidade, 28 anos na área de agronegócios do Banco do Brasil, onde entrou através de concurso técnico para engenheiro agrônomo, atuou em agronegócios, em agências, melhor dizendo, superintendências, diretorias e presidência, diretora executiva da Mattioli e Consultores Associados, empresa que fez os primeiros estudos sobre o mercado de agronegócios da Caixa. Consultora do presidente da Caixa desde junho de 2011, com a responsabilidade de assessorar a Caixa Econômica em seu início de atuação no mercado de agronegócios. Acompanha também os assuntos ligados à sustentabilidade. Convidamos agora o engenheiro Ricardo Souza Mendes. É engenheiro agrônomo da Caixa, mestre em gestão de recursos hídricos e solo, trabalha na Gerência Nacional de Agronegócios, na área de estratégia e produtos. Queremos convidar neste momento o senhor Wilson Vaz de Araújo. Ele é economista, mestre em economia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, diretor do Departamento de Economia Agrícola da Secretaria de Política Agrícola do Ministério da Agricultura desde 2006. Nesse departamento também foi coordenador geral de análise econômica no período de 99 a 2006. Trabalhou antes na Conab, a Companhia de Financiamento da Produção, CFP, e na Emater do Distrito Federal. Coordena a elaboração dos planos agrícolas e pecuários do MAPA, o Plano Safra. Foi conselheiro do CODEFA, é isso mesmo? CODEFAT, secretário executivo da Câmara de Insumos Agropecuários do MAPA. Este, portanto, é o senhor Wilson Vaz de Araújo. O próximo a ser chamado aqui, Wilson, agora Raimundo Deusdará Filho. Raimundo Deusdará Filho, engenheiro florestal, engenheiro agrônomo, diretor de Fomento e Inclusão Social do Serviço Florestal Brasileiro, MMA, Ministério do Meio Ambiente. Portanto, Raimundo Deusdará Filho. Engenheiro Etélio Prado. Etélio Prado é sergipano, engenheiro agrônomo, com mestrado em fitotecnologia e ex-diretor do Banco do Estado, ex-secretário de Estado da Agricultura, presidente da ASTN, diretor da PROAGE, credenciado da Caixa Econômica Federal. Bom, nós passamos a palavra, neste momento, à engenheira Eliane Mattioli Alves de Souza, que será a primeira, portanto, a abrir este painel. Bom dia, gente. Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer, ao convite, a oportunidade, muito especialmente ao pessoal da NEAC, o Mário, a Thelma, agradecer a presença de vocês, agradecer e cumprimentar aqui os nossos colegas de mesa. É um momento muito especial para a gente ver a área de agronegócios, o mundo rural participando de um evento tão importante como esse. A gente sabe a importância da ANEAC dentro da Caixa. Então, gente, em primeiro lugar, a gente queria também, o vice-presidente Fábio Lenza pediu que trouxesse um abraço especial dele e do Humberto, nosso superintendente nacional de agronegócios. Em princípio, eles estariam aqui, mas foi marcada essa semana uma reunião com o Banco Central, FEBRABAN e todos os agentes financeiros,
e estão sendo discutidas questões que interessam muito a gente, que são caminhos que estão sendo buscados e que vão facilitar a atuação da Caixa, principalmente na questão da nossa atuação na agricultura familiar. Então, a gente vai falar em nome deles também. E nós dividimos aqui a nossa apresentação, cada um vai falar mais ou menos 10 a 15 minutos, né? O Wilson, Deus dará, a gente vai trazer a visão um pouco do mercado, do agronegócio, o Sistema Nacional de Crédito Rural, esse mundo que a Caixa está entrando, e a Caixa nesse contexto, né? O Wilson vai trazer a questão das políticas agrícolas, a visão do Ministério da Agricultura, e o Deus dará, lá, do meio ambiente, a questão da sustentabilidade, e principalmente o CAR, ele é o pai do CAR, o SICAR, Sistema de Cadastro Ambiental Rural, e nós vamos ter a participação do Etélio e do Ricardo nos debates. Então, nós dividimos, gente, a gente trouxe alguns... Vamos ver se eu vou saber operar isso aqui. Ó. Bom, então, gente, nós dividimos a nossa fala em 3 partes, principalmente. Uma parte sobre o cenário do agronegócio, o Sistema Nacional de Crédito Rural e a Caixa nesse mercado. O que a gente vai falar um pouquinho de que mundo é esse quando a gente fala em agronegócio? Nós estamos falando de 1/3, mais ou menos, do PIB brasileiro. O PIB brasileiro hoje está em 4 trilhões e o agronegócio representa cerca de 1 bilhão. Quando a gente fala em agro, gente, tem 2 questões que eu queria trazer. Primeiro desmistificar um pouco o termo agronegócio. Agronegócio são todos os negócios ligados ao mundo rural, ao mundo agro. Porque se criou um estigma, muitas vezes, e a agricultura familiar, que é importantíssima no Brasil, ela faz parte, e com um diferencial enorme, dentro do mercado de agronegócio. O agronegócio, tanto ele a questão dos pequenos produtores, da agricultura familiar, dos médios produtores, dos grandes produtores, das empresas, e se trabalha muito com a visão de cadeia. Ou seja, tudo que existe um termo, um jargão no mercado que é antes da porteira, dentro da porteira e depois da porteira. O que é isso? Todas as empresas que produzem máquinas, equipamentos, insumos, sementes, fertilizantes, tudo aquilo que o produtor rural precisa, tratores, máquinas, né, equipamentos de precisão, né, agricultura de precisão, para que o produtor possa produzir. Dentro da porteira, que é a produção rural, especificamente, a esse público é direcionado o crédito rural, esse crédito que a gente está começando a fazer, e depois que o produtor, né, que produz, seja agricultura, seja pecuária, ele vai ou vender o produto in natura ou começa o processo de agregação de valor. Aí vem os beneficiamentos, vem refrigeração, se for perecível, até chegar à mão do consumidor. E neste processo estão cerca de 59% dos valores dessa cadeia produtiva. O maior recurso não está dentro da fazenda. Ele está, quando a gente fala em agronegócio, nós estamos falando desta cadeia como um todo. E a Caixa, até 2006, ela era impedida de atuar. Havia uma legislação que definia claramente o papel das instituições financeiras, principalmente as públicas, né, as federais. Então, a Caixa, ela cuidava muito especificamente, né, da poupança, para a qual ela foi criada, da habitação, do saneamento, da infraestrutura. O Banco do Brasil ficava mais com o comércio exterior e com a área rural. E, aí, em 2007, essa legislação foi alterada. Isso permitiu que o Banco do Brasil entrasse na habitação e a Caixa entrasse na área rural também. E isso foi muito interessante. Hoje alguém já me perguntou como é que foi essa entrada, por que a Caixa resolveu entrar? A Caixa, em 2007, ela tinha conseguido uma autorização do Banco Central para atuar no Programa Nacional de Crédito Fundiário. Nós começamos a fazer os primeiros financiamentos de aquisição de terra, mas a Caixa não podia financiar o processo de produção rural. Um agente financeiro, para atuar
com o crédito rural, ele tem que ter uma autorização específica do Banco Central. E a Caixa, ela financiava o PNCF, mas ela ainda não podia financiar a produção rural daquele produtor. Foi assim que começaram. Quando eles nos convidaram para ir à Caixa, em 2008, o grande objetivo era como é que a gente consegue financiar esse público. Mas as coisas foram evoluindo, a Caixa estava, naquele momento, trabalhando com o seu planejamento estratégico. E ela queria, em 10 anos, se transformar, estar entre os 3 maiores bancos do país. Hoje já estamos, a Caixa já está e ela vai ter que permanecer. Como é que nós que temos? O Brasil é um país essencialmente rural. Deixa eu ver, disseram que já está, vamos ver. Então, gente, nós só conseguimos estar entre os 3 maiores bancos. A Caixa iria aumentar seu papel, sua atuação, criando, nós praticamente dobramos o número de agências, e aí existia uma demanda muito grande por parte das nossas agências, no sentido de que forma eu vou conseguir atender e estar como um agente financeiro, rentável nessas praças, se a maior parte dos recursos que correm nesses municípios são ligados ao mercado de água. E quando eu não financio o produtor rural, eu não consigo chegar nas revendas de máquinas, de insumos, como eu não consigo chegar nas beneficiadoras, nas tradings, todas aquelas que estão na cadeia produtiva do agro. E é por isso que a gente precisava entrar na cadeia produtiva do agronegócio como um todo. O crédito rural, o financiamento que a gente faz para o produtor rural, ele é a porta de entrada de novos negócios. Então, esse foi um dos grandes balizadores da Caixa. Eu tinha trazido aqui, gente, até para a gente se situar um pouco, nós temos alguns desafios para os próximos 50 anos. Foi elencado, isso é um trabalho também, a ONU traz muito isso. Quais são os maiores problemas? Energia, água, alimentos, meio ambiente, pobreza, educação, democracia, população, doenças, terrorismo e guerra. E assim, os 5 são considerados os primeiros, e muito importantes, eles estão ligados ao meio rural. Sempre na setinha, vai mais uma nela. E qual é a previsão que nós temos? Em 2025, a previsão é de que a gente vai ter uma população mundial de 8 bilhões, 300 milhões de pessoas. E a demanda por alimento, ela mais do que dobra de 1990 para cá, ou seja, a expectativa é que a gente vai precisar de quase 4 bilhões de toneladas de alimento. Então, de que forma, quem vai produzir isso? O Brasil continua sendo chamado de grande celeiro do mundo. A gente acabou, há pouco tempo, a gente assumiu o papel de maior produtor de alimentos do mundo. Eu queria trazer a gente conversou um pouquinho com Deus Dará, gente, para ver onde está o Brasil nessa posição. Esse gráfico ele é interessante porque ele mostra assim, aquele primeiro da direita, lá, o primeiro círculo, todos os países que têm área agricultável superior a 140 milhões de hectares. Cazaquistão, Argentina, Austrália, Estados Unidos, Rússia, Índia, China, Brasil. População urbana superior a 80 milhões de habitantes, isso era lá em 2008. Então, além daqueles que estão no meio, Indonésia, Japão, México. E que aqueles que têm PIB superior a $1 trilhão, composição de 2008 também, que além dos que estão lá no centro, França, Reino Unido, Alemanha, Espanha e Itália. Ou seja, quando eu pego esses 3 fatores, nós temos Estados Unidos, Rússia, Índia, China e Brasil. É BRICS mais a China, E lá está nosso Brasil. Quer dizer, esse é um mercado que ele tende a crescer e de que forma nós vamos, com certeza vão vir perguntas sobre isso, de que forma nós vamos continuar produzindo, alimentando não só o Brasil, mas tendo a produção de alimentos e produtos produzidos no agro como pauta de exportação. Hoje o Brasil o agronegócio que está mantendo a nossa balança comercial superavitária. Então, nós estamos... E de que forma nós vamos continuar fazendo isso
sem causar mais danos ao meio ambiente. Nós temos problema de água, nós temos problema de energia, nós temos questão de desmatamento, de emissão de gases poluentes. Então, assim, a gente está trabalhando no sentido de aumentar a produtividade, sem necessidade de aumentar a área plantada. Temos que reduzir os gases de efeito estufa. O governo federal está trabalhando muito fortemente, foi um dos compromissos que foi assumido pela presidente Dilma quando ainda era da Casa Civil, em Copenhague, há uns... Foi quando? Que ano foi aquilo? Dezembro de 2009, de que a gente ia reduzir, vai reduzir os gases de efeito estufa. Então, existe um programa que é a agricultura de baixo carbono. Aprovamos o Código Florestal Brasileiro. Um dos grandes trabalhos que está sendo feito é o CAR, Cadastro Ambiental Rural. Então, assim, isso mostra que nós temos um grande potencial, temos muitas oportunidades e também muitos desafios. Então, gente, eu não vou entrar em cada um deles, não, mas, assim, em termos do potencial, 22,5% do PIB brasileiro, é aquilo que eu já tinha começado a falar, está no agronegócio, assim como 37% dos empregos, tanto antes quanto dentro e depois da porteira, a gente falando em termos de cadeia, né? Participação em 40% das exportações, responsável pelo superávit da balança comercial. Se vocês quiserem, gente, isso aí tudo tem gráfico aí dentro, eu não vou ficar entrando em cada um, não. Nós estamos numa curva ascendente na produção de grãos e de carnes, e nós estamos elevando, entra só naquele ali da curva ascendente na produção de grãos e de carne, por favor. Para a gente ver, gente, essa parte verde mostra o número de hectares que a gente vem utilizando de 2003 a 2012/13. Nós saímos de 47 milhões de hectares para 52 milhões. O aumento não foi tão grande. Em compensação, a gente saiu de 120 milhões de toneladas de grãos, e essa aí a gente fechou essa safra 2012/13. Quer dizer, na realidade, eu ainda não incluí aí os dados da safra 13/14, uma coisa que eu esqueci de falar. O ano agrícola, ele é diferente do ano comercial. O ano agrícola começa em 1º de julho de cada ano e vai até 30/6 do ano seguinte, até 30 de junho. Então, nós estamos iniciando a safra agrícola 14/15. A participação brasileira no agronegócio internacional, cadê o Wilson? Você vai falar sobre isso, né? Hoje, a hora que a gente estava vindo, a gente conversou, o Wilson vai falar depois, eu não vou entrar nessa parte não. Agora, eu queria que você entrasse a agricultura familiar nesse contexto. O último é um hiperlink também. E chamar a atenção, gente, o Brasil tem 5.500.000 empreendimentos agropecuários, propriedades rurais. Dessas, 4 milhões, entre 4.100.000 e 4.200.000, esses números, no último censo, eles já subiram um pouquinho, está em torno de 4.200, são classificados como de agricultura familiar. O que classifica um empreendimento como agricultor familiar? Ele tem que ter 80% da renda vindo da agropecuária, ele pode ter, no máximo, 2 empregados permanentes, e ele tem um teto de renda anual. Esse teto varia um pouquinho em função da cultura, e tem que ter até 4 módulos fiscais de área da propriedade. Nesses, aí é que se enquadram esses 4 milhões e pouco. E que são responsáveis, esse segmento da sociedade, que é importantíssimo, é que grande parte do que está na mesa nossa de todo dia é produzido pela agricultura familiar. Então, esses são dados do MDA, tá? O Ministério do Desenvolvimento Agrário, com 84% da mandioca, 67% feijão, 52% do leite, 49% do milho, frangos e ovos 40% e suínos 58%. Então, assim, muitas vezes se pensa que quando se fala da balança comercial brasileira, que a gente está falando somente da agricultura empresarial. Mas a agricultura familiar também tem um peso grande, principalmente quando a gente fala em frangos e em suínos. E esse é um público que nós temos um grande interesse. Agora, ele tem
diversos mecanismos de proteção. Né? Então, nós temos o PROAGRO, nós temos o Programa de Garantia de Preço da Agricultura Familiar, que ele traz um pouco mais de operacional para o agente financeiro. Então, a nossa entrada, ela está sendo um passo depois do outro. Passos grandes, ousados, mas de uma forma bastante consistente e segura. Por isso que a gente ainda não está financiando a agricultura familiar em nível de produtor rural. Nós estamos iniciando, mas estamos iniciando com cooperativa. Pode voltar, por favor. E aí, gente, Sistema Nacional de Crédito Rural. Entra para mim no Sistema Nacional de Crédito Rural. Quando a gente fala no Sistema Nacional de Crédito Rural, são diversos entidades, órgãos e ministérios que envolvem. De onde vem, como é que são definidas as políticas agrícolas? Nós temos no Brasil diversos ministérios que se envolvem nesse processo. Isso falando em termos de governo federal. Nós temos o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que trabalha mais focado na questão dos médios, dos grandes produtores. O Wilson vai falar para a gente sobre ele. Nós temos o Ministério do Desenvolvimento Agrário, que trabalha com toda a parte da agricultura familiar e dos assentamentos, da reforma agrária. Temos o Ministério da Pesca e Aquicultura, temos o Banco Central, temos o Tesouro Nacional, o Ministério da Fazenda, que é de onde traz esses recursos. Então, assim, a cada ano é definido um plano safra para cada um desses segmentos e, lógico, os agentes financeiros, as representações da sociedade civil, das entidades, todo esse povo participa da discussão. E quando chega em abril, maio, normalmente em maio, é anunciado o plano de safra, ou seja, quais as regras que vão vigir para aquele plano que está começando. A gente tem um sonho de que a gente consiga fazer o plano de safra por um período maior que o anual. E a gente está trabalhando bastante nisso. Então, quando a gente fala no crédito rural, gente, eu queria nessa tela chamar a atenção para isso. Nós estamos falando, crédito rural é aquele que é voltado ao produtor rural e às suas cooperativas. Ele significa mais ou menos só 1/3 dos recursos que giram uma safra, ou seja, os recursos que os produtores precisam. Então, ainda tem um campo muito grande para nós, Caixa, como agente financeiro, atuarmos. Nós estamos começando lá no crédito rural, que é 1/3, mas nós temos todos os recursos que são movimentados, que seria mais 1/3, e uma coisa, e além dos recursos próprios dos produtores. Então, quando a gente fala nesse crédito rural, mais mercado, mais recursos próprios, nós estamos falando em alguma coisa em torno de 300 e poucos bilhões. Daquele 1 trilhão que o agronegócio movimenta, cerca de 300 bilhões é para rodar uma safra, para fazer com que tenhamos a produção de uma safra anual. E, por enquanto, a gente está no crédito rural. As fontes de recursos também são muitas. A gente está começando em duas, basicamente. Aquela primeira, que é... Não aparece, eu fico desesperado. Eu não tenho como mostrar. Recursos obrigatórios. De onde vem o recurso que nós estamos atuando? A Caixa tem o depósito à vista, que é um valor significativo. Então, quando um agente financeiro é autorizado a atuar no crédito rural, ele passa a ter a obrigatoriedade de aplicar um determinado percentual sobre o valor sujeito a recolhimento do depósito à vista que ele tem. Para todos os agentes financeiros, esse valor atualmente é de 34%. Como a Caixa é entrante no mercado, nós estamos num processo de aprendizado, nós iniciamos na forma de piloto, na safra 12/13, com 6% do nosso valor sujeito a recolhimento, do depósito à vista. Que esse valor ele tem que ser mantido em saldo médio durante todo o ano agrícola. Naquele ano deu 1.550 bilhões. Ano seguinte, foi o nosso primeiro ano de atuação comercial, foi a safra que se encerrou agora em junho, a safra 13/14. Aplicamos 4.800 bilhões. Foi o primeiro ano de atuação comercial.
Nesta safra que está começando agora, a gente vai colocar 19%. Então, nós começamos com 6%, fomos para 13% no segundo ano, estamos com 19%. Ano que vem, ano agrícola que vem, a gente vai colocar 27%, e só no outro ano, em 2015, 16, 17, a gente vai colocar 34%, e nós vamos nos igualar, então, aos demais agentes financeiros, em termos de percentual de recursos obrigatórios a serem aplicados no crédito rural. Aí a gente vai estar aplicando, mantido o depósito à vista, alguma coisa em torno de 16 a 17 bilhões. Uma coisa que eu queria chamar a atenção, que a gente sempre pensa, este ano, a gente aplicou em recurso de crédito rural, neste primeiro ano de atuação comercial, 4 bilhões e 800 milhões, que é um valor muito próximo ao que a gente aplicava na habitação no ano de 2005. O pessoal da habitação que está aí conhece bem esses números. Então, assim, a velocidade com que nós estamos entrando. Lógico que temos grandes desafios, temos a questão da capacitação, temos de sistema. Depois eu vou falar um pouquinho como é que nós estamos estruturando para chegar nesse grande desafio. Então, gente, uma coisa assim, por exemplo, que nós ainda não temos condição de atuar, que são a questão de contratos de venda futura. O mercado do agro, ele se profissionalizou muito. Então, assim, existem novos mecanismos de comercialização, os títulos agropecuários, foi o tempo, acho que todo mundo aqui deve ter aí alguém, um pai, um avô, um tio que tem uma propriedade rural. Antigamente, as pessoas plantavam para depois vender, e hoje é exatamente o contrário. Você vende no mercado futuro, você negocia toda a sua produção e depois você vai plantar e produzir ou ter animais para entregar aquele produto na qualidade e na quantidade que você negociou. Isso aqui, gente, na realidade foi assim, a gente não ia fazer apresentação, inicialmente era para ser só 10 minutos falando, mas eu achei que era interessante, nós ontem conversamos. Então, isso aí, eu fiz uma apresentação no passado, era a que eu tinha hoje. Não mudou muito essa configuração. Mas esse é do ano passado. Mas, assim, o que a gente queria mostrar? Quais são os bancos que são mais atuantes, né? O Banco do Brasil é disparado o primeiro lugar, ele tem cerca de 62%, esse ano ele está com 66%, e ele aplicou 148 bilhões. Em segundo vem o Bradesco, com 11,6%, e aqui eu queria chamar a atenção para os bancos cooperativos, que estavam bem mais embaixo nesse market share, e eles estão subindo e estão ocupando o espaço. Então, o Sicredi é hoje o terceiro banco aplicador de crédito rural, e nesse quadro nós não aparecemos, mas já estamos fazendo, nós já estamos aqui, nós aplicamos 4 bilhões e 800, então a gente já está aparecendo e já estamos subindo no ranking. Quando a gente tiver com 34%, a gente vai estar provavelmente entre os 3 maiores aplicadores de crédito rural do país também. Provavelmente não, com certeza só pelos valores que tem, né? Bom, gente, então, isso aqui é uma noção geral sobre o mercado agro, sobre de onde vêm esses recursos e a Caixa nesse contexto. De que forma a gente entrou? Então, quando a Caixa no agronegócio. Então, gente, quando a Caixa estava nessa discussão, lá quando eles nos convidaram, que a gente veio a primeira vez a Caixa falar um pouco sobre esse mercado, a ideia era começar com um trabalho focado na agricultura familiar. Mas, neste momento, e aí foi feito todo esse estudo, e a Caixa, então, resolveu criar o Programa Estratégico de Agronegócio. Foi um grupo de trabalho para estudar esse assunto e levar propostas ao Conselho Diretor. Foi o PEAGRO, que vocês devem lembrar, que fez todos esses estudos e se verificou a importância da Caixa estar nesse mercado. E uma coisa interessante havia uma demanda muito grande por parte da rede de agências e de superintendências, principalmente. Então, a Caixa decidiu entrar, foi ainda na época o vice-presidente Hereda, doutor Hereda era o vice-presidente de governo, né? Isso foi desenvolvido lá
e se resolveu, então, entrar de uma forma consistente, né? Foi quando, então, o doutor Hereda foi nomeado presidente e começou-se os trabalhos. Nós entramos com o processo, aí eu acabei vindo para a Caixa, então, como consultora, para auxiliar nessa entrada, nesse processo. E aí começamos a correr contra o tempo. Em setembro de 2011, nós entramos com um pedido no Banco Central para autorização para que a gente pudesse atuar. Levou 4 meses para sair, havia uma resistência, havia uma dúvida grande dentro do próprio governo federal sobre a Caixa fazer uma diversificação tão grande e entrar no mercado, que é novo para ela, que traz uma série de exigências de capacitação, mas a gente sabia o quanto isso era importante. E, então, em janeiro de 2012, saiu a autorização do Banco Central, publicado no Diário Oficial da União. Neste mesmo mês, a gente estava começando a discutir um novo concurso para engenheiros. Lembra do concurso que teve em 2012? A gente já conseguiu colocar naquele concurso a contratação de engenheiros agrônomos. A gente não tinha ainda nem criado a Gerência Nacional de Agronegócio, mas a gente fez o primeiro concurso para engenheiro agrônomo e neste ano estava faltando recursos para o governo federal para rodar a próxima safra, quando a Caixa, então, foi feita a negociação e vamos entrar, ao invés de entrar só com recursos de terceiros, como a gente entraria, nós iríamos entrar atuando com recursos do BNDES, com recursos do Funcafé, mas houve, então, uma discussão aí, a Caixa vai entrar e vamos entrar como um banco grande que ela é e botar recursos próprios, que é o recurso da exigibilidade. A Caixa tinha, então, a condição de inexigibilidade. E foi aí que nós, então, em junho de 2012, já se definiu que a Caixa entraria naquele recurso já naquele ano, e foi o nosso projeto piloto. Entra para mim histórico, ali, ó, histórico e estrutura. Então, gente, é o que eu falei, em agosto de 2010 foi criado o PEAGRO, em março se criou a Gerência Nacional de Agronegócio, ligado direto ao presidente, era uma equipe mínima com 10 pessoas, ligado direto ao presidente, e o presidente, então, definiu a criação de um GT, um grupo de trabalho, com a participação de todos os diretores. Hoje, eu ainda estava rindo que eu falei, a gente coordenou esse trabalho. Nós temos hoje medalha, participava desse grupo, Desier participava, hoje nós já temos 2 vice-presidentes, e que tivemos uma participação muito grande, que é o Odilon, pessoal da área de engenharia. Bom, mas é a última lâmina aqui. Então, gente, nós estamos nos estruturando. Em março de 2012, a gente criou a gerência, fomos indo, fizemos a primeira safra. Então, no ano 12, 13, foi um piloto, começamos com 62 agências, tivemos uma participação muito grande da área de engenharia, de como nos estruturar, porque, tecnicamente, a gente fez o concurso para engenheiros agrônomos, hoje nós temos uma equipe que a gente chama Núcleo de Inteligência nessa área técnica, são 22 engenheiros agrônomos, estamos com 2 deles, um deles é o Ricardo, quem que é o outro? Marcelo, cadê o Marcelo? Marcelo, o Ricardo é dos 4 primeiros aprovados no concurso 2012 e o Marcelo é do último concurso, né? Quanto tempo, Marcelo, está na Caixa? 3 meses na Caixa. Seja muito bem-vindo. Então, gente, eles é que estão fazendo todo o trabalho de planilhas, de custos referenciais, de análise de processo. A gente divide, alguns estão trabalhando na área de estratégia, outros no processo operacional, e temos uma rede de credenciados. Nós estamos hoje com 2.330 agências, mais ou menos, empresas de assistência técnica e extensão rural, onde o Etélio é um credenciado aqui, assim como nós temos convênios com empresas, são aquelas que vão prestar serviço ao produtor rural. O serviço é um pouquinho diferente da forma como trabalham as empresas credenciadas de engenharia. E no novo modelo de gestão, também já criamos a vice-presidência de negócios emergentes, com uma Superintendência Nacional de Agronegócios, que tem uma Gerência Nacional de Estratégia e Produtos e uma de Padrões e Operações,
com que a gente tem lidado o tempo todo, né? Mas, assim, na realidade, envolve a Caixa como um todo. Esse foi o grande desafio. Você estruturar sistemas, modelagem de risco, modelagem de negócio, fornecimento, estratégia financeira, a criação de DI rural, que é a negociação de recursos entre bancos. E aí, gente, nós estamos, então, rodando, né? Nós aplicamos 4,8 bilhões na última safra, e em 2016, 2017, a gente vai ter uma carteira de 15 bilhões de reais, e isso vai nos colocar entre os 3 maiores aplicadores de crédito rural. Se deixar, eu vou ficar falando aqui esse restinho de dia, ou de seminário. Mas a gente vai, então, agora eu agradeço, vou passar a palavra. Quem que é o próximo? Eu volto para você, né? E assim, a gente vai ficar à disposição depois, gente, ou aqui, ou lá na consultoria da presidência, à disposição de vocês. As críticas e as sugestões são muito bem-vindas. Esse é um processo que está sendo construído a milhares de mãos. Nós estamos construindo, né, é bem FASAP, fazendo e aprendendo, mas assim, a gente tem tido, o mercado nos recebeu muito bem, a gente tem tido um apoio muito grande, tanto das entidades, quanto dos clientes, do próprio governo federal, das entidades parceiras. Então, a gente, e também a gente sabe do trabalho grande que toda a área de engenharia da Caixa tem feito, né? Então, a gente fica à disposição de vocês. Obrigada. E daqui uns dias nós vamos estar entre os 3 maiores aplicadores. Bom, agora com a palavra o economista Wilson Vaz de Araújo. Pessoal, bom dia. E mais uma vez agradeço aí pelo convite, por estar aqui. Cumprimento aí os organizadores, pessoa do presidente Mário Viana, meus colegas de mesa, Eliane Detélio, o Deus dará, Ricardo, né, e na verdade não estava nem previsto assim passar algumas lâminas, mas eu acho que a oportunidade para nós, do Ministério da Agricultura, e mostrar rapidamente um pouquinho, né, de aonde a Caixa está entrando aí agora recentemente, tá, e toda a expectativa que nós temos em relação a isso, né, mais um agente forte que chega para concorrer quase com, não digo nem um oligopólio, mas quase um monopólio na aplicação de recursos de crédito rural. E eu acho que a Caixa começou muito forte, bem, pelo menos em termos de marketing, né, aquela propaganda que teve no anúncio do Plano Safra, né, onde a Caixa aparece com a Almir Sater, mais a Paula Fernandes, né? Exatamente, aquela propaganda, e aí em seguida outros agentes financeiros já começaram com propaganda também do agronegócio, que até então ficava muito focado mais em agricultura familiar. Enfim, mexeu com o mercado. Isso é bastante positivo e é uma parceria que a gente vem consolidando. O vice-presidente de negócios emergentes, é isso o título? Tá, o Fábio Lanz tem viajado com o ministro, né, e a gente tem estado junto em alguns estados, e o ministro faz questão de envolver, né, o Fábio, mais o Humberto, que é dessa área também. Enfim, então eu acho que aqui tem, talvez, para grandes aqui, a grande parte do que está aqui não conheçam um pouco mais do agronegócio. E já que a gente conta com vocês, que estão também distribuídos pelo país inteiro, né? Então eu acho que a gente tem que vender um pouquinho o que nós temos aí para trabalhar. Política do mapa para o agronegócio sustentável. É só um resumo do que a gente tem. Porque, na verdade, eu preciso dizer o seguinte: hoje não existe um investimento que você tenha que fazer no meio rural que você não vai encontrar uma linha de crédito ou um programa específico para financiar esse investimento. O capital de giro também hoje está contemplado, né, em volume satisfatório, dentro desse 1/3, ora é 1/3, ora é um pouco mais, né? Eu acredito que nesses últimos 2 anos tenha chegado perto dos 38%, 40%, a participação do crédito rural no financiamento da agricultura brasileira, em diferentes fontes de financiamento, né? E a Caixa chega forte nisso aí, o que é muito bom. Vamos passar uma lâmina aí, por favor? Deixa eu ver se eu passo por aqui. Tá. Isso a Eliane falou rapidamente, mas aí está, né, onde é que está inserido o agronegócio dentro da economia brasileira, né, e no comércio internacional. Né?
25,7% do produto interno bruto, aproximadamente 40% das exportações e em torno aí de 23% dos empregos. Esse é o agronegócio. É claro que a agricultura e pecuária, especificamente, é um pouco menos que isso, né? Aqui é o ranking mundial em 2013. Como é que nós estávamos no contexto mundial em termos de produção, exportação, países alcançados, e bilhões de reais. Então, vejam bem aí, ó, açúcar, nós somos primeiro em produção, primeiro em exportação, exportamos para 132 países, ficou bem em cima do risquinho ali, o número, né? Café, somos primeiro também na exportação e primeiro na produção. Suco de laranja, mesma coisa. Suco de laranja é um produto que tem caído o consumo no mundo por força de outros sucos, né, outros produtos que têm aparecido. Então, hoje, é um dos produtos que tem dado assim, um certo... exigido um pouco de esforço de políticas públicas, né, no setor de citros. Soja em grãos, carne bovina, tem aí grande peso, sobretudo a soja na pauta de exportação, é o nosso principal produto. Carne bovina, segundo lugar na produção, primeiro na exportação. Frango também tem um espaço muito grande. E tudo isso aí nós estamos concorrendo, na ponta mesmo, no limite da tecnologia, do sistema produtivo. O que tem de melhor no mundo está nesses sistemas produtivos aí, tá? E milho, e o último é carne suína, que também temos muito que avançar. E já estamos alcançando mais de 150 países com nossas exportações. Aí a importância no mercado externo, né? Se você pegar aí suco de laranja, como mencionei, basicamente é destinado à exportação, a laranja, o suco, né? O brasileiro ele tem o hábito de consumir o produto in natura. A soja em grãos, quer ver, basicamente a grande parte da soja em grão é destinada à exportação. O amarelo é para exportação e o verde é o que é absorvido pelo mercado interno, tá? E para tudo isso aí o mundo está escancarado para absorver a exportação brasileira. Como nós mesmos, com diferentes ações, aí a gente pode dificultar um pouco isso. Mas há uma expectativa, uma demanda muito grande por parte do mundo inteiro e internamente também tem muito que crescer o consumo de diversos produtos. Tá? Então, o Brasil reúne condições de solo, clima, tecnologia, capacidade gerencial, políticas públicas hoje que dá para, avançar na medida em que a demanda mundial e a renda mundial cresce também. Esse aqui a Eliane passou rapidamente, mas bem focado na questão de sustentabilidade, sobretudo ambiental, tem esses compromissos que foram assumidos na COP15 em Copenhague, pela então presidente da República, hoje presidente da República, na época ministra da Casa Civil, né, a presidente Dilma. Então, foram compromissos voluntários para fora do país, mas para nós, burocratas, técnicos de governo, passou a ser um compromisso mesmo quase que obrigatório a gente correr atrás. Então, dentro disso, você prevê a recuperação de áreas de pastagem degradadas na ordem de 15 milhões, no horizonte até 2020, 2010 e 2020. Você plantar sistemas de integração lavoura, floresta e pecuária. Vocês vão ver uma imagem no final, que é muito bonito. Gostaria de ter uma fazenda como aquela. Né? 4 milhões de hectares, expandir em 8 milhões de hectares a área cultivada em sistema de plantio direto. Na época eram 27 milhões de hectares, a gente quer alcançar pelo menos 35, 38 milhões de hectares em área de plantio direto. Aumento da área de florestas plantadas, e também a gente tem alguma coisa em torno de 5, 6 milhões de hectares, queríamos levar em 3 milhões, chegando a 10, a 9 milhões de hectares de reflorestamento. Nesse ponto, agora, nesse último plano, eu não vou entrar em detalhes do plano Safra, porque isso aí requer uma palestra, né, um pouco mais longa, mas nesse plano Safra, um dos destaques foi a transferência da política de plantio comercial de florestas, tá, para o Ministério da Agricultura, que está em fase de regulamentação. O plantio comercial de floresta, então, produção florestal enquanto insumo, né? Então, passa a ser operacionalizada a política conduzida no Ministério da Agricultura. Aumento da área de floresta, estímulo à implementação de fixação biológica na produção de grãos, aí os agrônomos sabem bem o que é isso, né? Um defensivo natural, biológico. E tratamento de dejetos animais, né? 4,4 milhões de metros cúbicos. Esses foram os compromissos assumidos e nós estamos correndo atrás com as políticas públicas. Tá? E dentro disso aí,
veio o Plano ABC, tá? E dentro do Plano ABC, o Programa ABC. A diferença, o Plano ABC, ele envolve ações de diversas áreas de governo, e da atividade econômica também. Tá? E capacitação, treinamento, pesquisa, enfim, uma série de ações públicas, seja federal, estadual, municipal, e a linha dentro desse programa ABC, que é a linha de financiamento para a redução da emissão de gases de efeito estufa na agricultura. Tá? Esse programa foi quando o pessoal voltou de Copenhague, né, já em dezembro. Em março nós criamos essa linha. Aí com a participação do Ministério do Meio Ambiente, muito forte a participação do Ministério do Meio Ambiente, Ministério da Agricultura, MDA, a Casa Civil da Presidência da República, Ministério da Fazenda, Banco Central, enfim, os agentes do agronegócio, de um modo geral, né, participaram da concepção desse programa. No primeiro ano ele começou com 2 bilhões de reais, depois foi 350 bi, depois 3.500, 4.500 e 4.500. Vai ter uma lâmina aí que vai mostrar isso aí. Então, é um programa de Estado, certo? Porque a Presidência da República assumiu isso, ela assumiu esse programa, ela lembra detalhes desse programa, entendeu? Por 3 anos consecutivos que nós estivemos com ela negociando os recursos do Plano Safra, esse hoje 156 bilhões de reais, por 3 vezes esse programa ABC não alcançou o limite que nós tínhamos destinados e mesmo assim ela pediu para aumentar o valor. Sabe? Pelo desempenho, a gente tinha até argumento para manter o volume de recursos. Ela falou, não, eu quero que aumenta, porque isso é claro, é uma prioridade de Estado, é um programa que lá na origem, em 2010, quando nós criamos, é um programa para 10 anos, e nós avaliamos a necessidade de 50 bilhões de reais nesses 10 anos, para cumprir aquelas metas que estavam ali estabelecidas. Tá? Hoje, é claro, é um pouco mais. Não está na velocidade que nós queríamos, mas ele está numa crescente, tá? Esse programa ABC. Bom, então, dentro desse plano agropecuário 2014-2015, que você tem lá os 156 bilhões, sendo 112 bilhões para financiar capital de giro e mais 44 bilhões para financiar investimentos, e aí entra máquinas e equipamentos agrícolas, armazenagem, irrigação, cooperativismo, né? E tem esses Inovagro e tem o ABC. Tá? Então, são 4, o ano passado eram 4 bilhões e 500 milhões, esse ano a mesma coisa. O limite de financiamento por produtor, nós aumentamos de 1 milhão para 2 milhões de reais, tá? Por cada beneficiário, isso é por ano, depende da atividade do produtor e da sua capacidade de tomada de crédito e do risco, né, da análise de risco que os agentes financeiros fazem. Esse programa tem prazo que pode chegar até 15 anos, incluindo 2 anos incluindo até 8 de carência, no caso de espécies florestais, e taxa de juros de 4,5% a 5% ao ano. Portanto, taxa de juros real negativa. Né? E o Inovagro é um programa do ano passado, está sendo agora o 2º ano dele, que é Inovações Tecnológicas na Agropecuária, que ele incorpora um conjunto de boas práticas agrícolas também, mas que estão na fronteira. Tá? Ele tem por meta, por exemplo, se uma indústria desenvolve uma tecnologia, uma máquina, equipamento, essa máquina, equipamento pode ser financiado para quem resolver adquiri-la, essa máquina ou essa tecnologia, para financiar dentro dos conceitos de boas práticas agropecuárias, bem-estar animal, alimentação, produtos alimentares seguros, agricultura de precisão, modernização das estruturas de avicultura, suinocultura, enfim, é o que tem de ponta aí, nesse programa Inovagro, com taxa de juros de 4% ao ano. Tá? São 3 programas que têm a menor taxa dentro da agricultura empresarial. O Inovagro, o Programa para Financiamento de Armazenagem, que também tem uma destinação de 25 bilhões para 5 anos, 5 bilhões por ano, com meta de expandir em 65 milhões a capacidade instalada de armazenagem no campo. Tá? É um programa para 25 milhões, 5 bilhões por ano. Também é um programa de Estado que ultrapassa o governo. Tá? A determinação hoje, e a determinação que está no governo federal, no Ministério da Agricultura, é que isso, de fato, não tem volta. É para seguir em frente com esse programa. E com todos os outros, né?
porque todos eles crescem em importância. Renovação de máquinas, né, agrícolas no campo. Quanto mais modernas as máquinas, maior produtividade, maior eficiência, menos emissões, né, de gases, né, que afeta aí de gás carbônico, gás que afeta a camada de estufa, né? Enfim, então nós temos aí, eu digo o seguinte, você não vai encontrar hoje no Ministério da Agricultura ou no governo federal nenhum estímulo via financiamento que induza, por exemplo, o desmatamento. Tá? Desde 2000, pelo menos, que a gente está lá, né, nesse trabalho de formulação de política agrícola, nós temos tido muito esse cuidado, discutindo frequentemente com o Ministério do Meio Ambiente, que é uma discussão bastante, né, felizmente as pessoas que estão lá à frente, como é o caso do Deus dará, a gente tem uma relação de trabalho bastante profissional mesmo e com interesse, né, voltado aí para o crescimento e desenvolvimento do agronegócio, claro, respeitando os aspectos de sustentabilidade. E tem avançado muito, e o Deus dará vai mostrar depois aí, né, essa questão do CAR, que vai aparecer, o Cadastro Ambiental Rural. Eu acho o seguinte, se o Deus dará tem um filho recente, novo, cria recente, é esse CAR. E é um filho que vai ter que passar a infância, a adolescência, a fase adulta, num espaço curtíssimo de tempo. Porque a grande expectativa hoje dos produtores rurais é consolidar esse cadastro ambiental rural, que é, eu vou te contar, um calo no pé do agricultor. Né? Então, ele realmente quer, mais do que ninguém, ele quer fazer isso o mais rápido possível. E aí eu acho que isso aí deve ter derrubado um pouco os cabelos do Deus dará, que ele deve estar realmente batalhando para que isso seja implementado. Está vendo aí, Deus dará? Vai ser pai, né, e avô quase que ao mesmo tempo desse cara. Vamos em frente. Bom, aqui é o desempenho desse programa desde que foi criado. Eu coloquei uma série de 2007, 2008 ali, porque nós tínhamos um precursor do programa de agricultura de baixo carbono, que era um programa para financiamento de plantio comercial de florestas, e o outro chamado Produza, Programa de Desenvolvimento Sustentável do Agronegócio. Quando veio o ABC incorporou também esses dois programas. Mas você veja bem, a linha azul é o que o governo tem alocado a cada ano, e a linha vermelha é a execução. Tá? O que nós fazemos bastante nas nossas palestras, e junto aos agentes financeiros e às lideranças rurais, é para que façam isso acontecer. A Presidente da República, ela tem falado a cada anúncio de Plano Safra, gastem, que eu asseguro mais dinheiro. Tá? Gastem. Então, a gente está trabalhando nesse sentido aí. Aqui é o seguinte, ó. Então, dentro desse conceito de agricultura sustentável, nós podemos ter esses diferentes ambientes de produção. Tá? Ali o primeiro sistema é agroflorestal, a primeira figura, né? No outro você tem uma integração de lavoura com floresta, aí você tem lavoura com pecuária e tem a última recuperação de pastagens degradadas. Todas essas práticas estão contempladas no programa de agricultura de baixo carbono e mais umas outras também dentro do conceito de boas práticas agrícolas. Então, o Brasil tem condição de fazer isso. É nessa linha que nós estamos buscando aí os 4 milhões de hectares de sistemas de integração, né? E 15 milhões de hectares de recuperação de pastagens. Podemos fazer tudo isso, mas também nós não podemos, por conta, às vezes, de excesso de zelo, descuidar que o Brasil, hoje, ele reúne condição para fazer isso aqui também. Tá? E é o que está sendo feito. Nenhum país do mundo você consegue plantar e colher simultaneamente. Ali está vindo as colheitas, essa imagem ela tem rodado o mundo, impressiona, na verdade. Tá? Você tem um conjunto de colheitadeiras colhendo soja e atrás vem, né, tratores com semeadeiras plantando milho, possivelmente. Isso aí é uma foto do centro-oeste. Se fosse no sul, poderia até dizer que poderia ser trigo, coisa assim. Mas essa aí é milho que vem atrás sendo plantado. E, enfim, então nós temos potencial para essa agricultura de escala, que não tem como você produzir em propriedades, né, menores, que não dá rentabilidade. Então é isso que se pratica no Mato Grosso, no Mato Piba, né, que é a fronteira mais recente, no oeste baiano, e, enfim, na região oeste do Paraná ali tem um pouco disso. São novas fronteiras que pegam o Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, um pedaço da Bahia, tá? Onde está expandindo hoje a agricultura. E aí são
são áreas muito grandes. Na Bahia, a gente viu estudos que você não viabiliza uma produção agropecuária em menos de 6.000 hectares, com resultado sustentável na atividade. Enfim, então nós temos reunido tudo isso aí, eu acho que por isso, aí está o Deus dará, e a gente tem cada vez trabalhado de uma forma mais convergente, tá? E quando há algum conflito, né, assim, tem a Casa Civil que nos ajuda a chegar num bom termo, mas eu digo assim, eu acho que o Deus dará também deve ter essa avaliação, eu falo com bastante propriedade, porque a gente já fez um trabalho junto em 99, não sei se ele lembra, não, ficou como Brasil Empreendedor Rural, foi conduzido pela Secretaria-Geral do Presidente da República, na época, e ele tinha, nas discussões, foram discutidas 32 medidas que precisavam ser implementadas no país, né, para resolver, tirar os obstáculos da atividade agrícola produtiva. Foram viabilizadas e aprovadas, anunciadas, né, 16 das 32. Das que restaram, a gente ainda tem aí pelo menos uma meia dúzia que precisam ser removidas. E eu digo a questão do taxa para renovação da frota da marinha mercante, um custo que tem os processos produtivos agrícolas, o transporte de cabotagem, né, que é exclusivamente de navios de bandeira brasileira, também encarece muito essa questão desse transporte marítimo. A harmonização, essa já está acontecendo, a harmonização das ações da Receita Federal, do Ministério da Agricultura e Polícia Federal nas zonas de fronteiras e portos, enfim. E outras inquietações, ele está me dizendo que tem 1 minuto, mas é 1 minuto mesmo para me fechar. Tá? Agora, inquietações que eu acho que hoje estão no agronegócio, primeiro, eu acho que essa está mais imediata e está bem que é o controle da gente, né? É a implementação do CAR, essa é uma. Outras coisas que inquietam, né, o meio rural, você tem questões que estão mal equacionadas, a questão da indígena, a questão de aquisição de terra por estrangeiros, né, que está com parecer aí que está em vigência, a questão de regulamentação de agrotóxicos, a lei, na verdade, ela é muito morosa, muito demorada, muito complicada, então isso tem trazido algumas inquietações. Bom, o Código Florestal está em fase de implementação. Questões trabalhistas. A regulamentação trabalhista também, ela traz bastante dificuldade, inclusive na decisão do empresário, do produtor rural, de empregar um cidadão. Então, nós temos muitas questões aí para fazer. Mas ela foi de plano safra plurianual. Eu digo o seguinte, você tem esse plano safra, como está concebido, ele vem há 22 anos. E ele tem uma espinha dorsal. Do ponto de vista de crédito à produção, apoio à comercialização e seguro rural, que nós estamos implementando agora, entendeu? Então, eu acho que a gente está dado certinho, a gente só vai procedendo ajustes. E aí vamos incorporando novos instrumentos a cada momento, mas, enfim, eu acho que nós temos feito, né, temos atendido de uma forma bastante positiva aí os anseios dos agricultores e das cooperativas e do mundo do agronegócio. E com a entrada da Caixa agora, eu acho que tudo vai fluir de uma forma mais melhor para todos nós. Muito obrigado e estamos à disposição aí para o debate. Bom, a seguir, o engenheiro Raimundo Deus Dará Filho. 10 minutos. Bom, gente, já me passaram uma placa ali de 1 minuto. Então, eu vou ser breve e vou tentar ser proporcional ao tempo dado ao agronegócio. Vou falar 3 vezes mais do que eles falaram. Então, fiquem tranquilos que vai ser uma brevidade controlada. Bom, primeiro, agradecer a Associação Nacional de Engenheiros e Arquitetos da Caixa, na pessoa do Mário Viana e da Maristela Okamura, que me deram essa oportunidade maravilhosa de estar com vocês. Não só por poder conversar com vocês um pouquinho, tá ok, conversar um pouquinho com vocês sobre meio ambiente, questões florestais e agronegócio. E segundo, por ter me dado a oportunidade de ter um reencontro, né, que é a Eliane Mattioli e com o Wilson Vaz, que a gente já teve a oportunidade de trabalhar, não necessariamente com consenso, mas com respeito e profissionalismo dentro da área e de uma visão de Estado. E o Etélio e o Ricardo, que são novos amigos aí que a gente teve a oportunidade de dividir esse espaço. Bom, eu vou tentar falar um pouco do cadastro ambiental rural, para cumprir o tempo, mas o cadastro ambiental rural está dentro do contexto do novo Código Florestal brasileiro. Dizem os entendidos da imprensa que quem não estava no monge budista ou não estava escalando o Himalaia, acompanhou as discussões direta e indiretamente do novo Código Florestal.
há uma avaliação que, depois da Constituinte, o tema mais discutido no Congresso Nacional foi o novo Código Florestal. E quem acompanhou viu a passionalização dessa discussão. Em algum momento, havia a chamada bancada ruralista versus a chamada bancada ambientalista, e esse processo rico de Estado de Direito, né, e democrático de direito permitiu que a gente tivesse uma legislação hoje mais próxima da realidade. Nós temos hoje um novo Código Florestal, que é o Código da regularidade ambiental, do possível de ser feito e do equilíbrio entre as questões ambientais e as questões produtivas. E o cadastro ambiental rural, ele é a materialização desse novo Código Florestal nesse princípio. Produzir, conservando e preservando o meio ambiente. Durante muito tempo, nossos embates foram embates pouco racionais. Quer dizer, um grupo que vilanizava a agricultura, que satanizava a agricultura, e aí quando eu falo agricultura não só o agronegócio entendido de uma forma equivocada como as grandes empresas, mas também a agricultura familiar, era perverso para a agricultura familiar, e aquele grupo de ecochatos, ecocheitas, que não queriam ter o desenvolvimento com base numa produção agrícola sustentável. Uma outra coisa interessante, só para um registro importante da presença da gente aqui, semana passada eu estive na Universidade de Lavras, Federal de Lavras, que a Eliane Mattioli é egressa de lá, e fui convidado para participar do Seminário Internacional do Agronegócio. Antigamente, o pessoal do meio ambiente não era chamado para esse tipo de situação. Nós não tínhamos essa oportunidade e essa maturidade de hoje estarmos com o pessoal da agricultura e o pessoal do meio ambiente falando em nome de um determinado programa. Então, nós estamos quebrando mais o paradigma, quer dizer, estamos nos aproximando da área do agronegócio, da agricultura familiar, tentando levar soluções, e o CAI é uma delas. Para passar para frente, conseguir. Bom, o CAR é uma exigência legal, está no artigo 29 do novo Código Florestal. Ele é um instrumento de cadastramento, e aí já aproximação, cadastramento ambiental rural. Né? Já tem no próprio programa já tem um link na própria lei do ambiental com rural. E a ideia é você ter, ele é obrigatório para todo e qualquer imóvel rural, seja o imóvel propriedade ou posse, qualquer tipo de posse, terá que obrigatoriamente fazer o seu cadastro ambiental rural. Objetivo, gerar um banco de dados para planejamento ambiental, planejamento econômico, combate ao desmatamento, controle e monitoramento das ações. Ele foi instituído, como eu disse anteriormente, pelo novo Código Florestal, a Lei 12.651. Ele foi regulamentado com o artigo 7.830, que cria o SICAR, que é o Sistema Nacional de Cadastro Ambiental, que eu diria assim, que é uma nave-mãe, onde todos os cadastros ambientais rurais se destinam. É a grande nave-mãe de monitoramento, de geração de relatórios, de uso das informações, com transparência, para os diferentes setores interessados e afetados com a questão ambiental e com a questão rural. Ele tem uma instrução normativa, que a ministra assinou essa instrução normativa, que é a manualização desse cadastro, no dia 6 de maio desse ano. A modularidade do SICAR, só para vocês terem a complexidade do que é esse sistema, ele tem 7 módulos. Hoje o módulo de inscrição já está disponível. Quer dizer, nós tivemos aqui recentemente, quem é de Sergipe, nós já fizemos 2 cursos aqui na região, já existem inúmeros cadastros das propriedades aqui no estado de Sergipe. Ele tem um módulo de análise, ele tem um módulo de capacitação, ele tem um módulo de comunicação e tem um módulo extremamente importante que, pelo tempo, a gente não vai conseguir falar, que é o módulo da cota de reserva ambiental. O que é uma cota de reserva ambiental? Durante muito tempo, e as legislações anteriores, não conseguiam valorizar quem guardou floresta. Então, essa cota de reserva ambiental é uma das formas que os proprietários ou possuidores têm chance de ter os seus ativos florestais, quer dizer, as suas florestas, como possibilidade de emitir títulos na integridade desse patrimônio e gerar um mercado verde de excedente de reserva legal. Além do que tem no Código, pagamento de serviços ambientais, sequestro de carbono e outros instrumentos.
esse é um fluxo que tenta mostrar o caminho da regularização. Quem tem toda a sua situação regular, que tem sua reserva legal, quem guarda seus 20% aqui na região de Sergipe, quem guarda os 80% na Amazônia, quem guarda 35% do Cerrado Amazônico, quem tem suas beiras de rio preservadas, dentro das exigências do Código, ele vai direitinho para o céu, como eu sigo digo. É a pessoa que realmente tem todas as condições de cumprir ambientalmente, ele tem sua certificação, sua regularidade ambiental aprovada e atestada por um recibo e, posteriormente, num demonstrativo após a análise das informações. Tem que fazer um programa de regularização ambiental, cujo objetivo desse programa é recuperar o déficit dessa propriedade. Se ele teria que ter 20% de reserva legal, não tem, ele terá que deixar a sua área regenerar, recompor, plantar ou compensar em uma outra área que tenha esse excedente de reserva legal. Pode ser uma regeneração com recomposição, pode ser uma combinação dessas três atividades, desde que faça adesão a um programa de regularização ambiental e assine o termo de compromisso junto ao órgão ambiental estadual, no caso de reserva legal, que em 20 anos ele vai recompor o déficit apontado no cadastro ambiental rural. Esse aqui é o alvo que a Eliane Mattioli falou. Nós temos uma divergênciazinha de números, mas é próximo de 5.200.000. A distribuição é aquela mesmo, 80% da agricultura familiar, está na mão de pequenos proprietários. São cerca de 330 milhões de hectares. Eu acho, Eliane Wilson, que esse número vai diminuir bastante, porque como ele é censo de 2006, e ele está em estabelecimento agropecuário, ele não é um conceito de imóvel rural do CAR, além de questões econômicas que você conhece melhor do que eu. Quer dizer, o processo de reconcentração de terra na Amazônia, de 2006 para cá, foi enorme, com o aumento do preço da terra. Então, a gente entende que talvez esse número seja bem menor do que o apontado no censo de 2006. Então, nosso alvo pode ser um pouco menor com relação aos 5.200.000. Jaguar 367. Bom, mas o alvo é esse, o alvo é um desafio enorme você ter um cadastro ambiental rural com esse número de imóveis. Certamente e com o povoamento da base, o maior cadastro georreferenciado do mundo. Ninguém tem no mundo todo uma área de 330 milhões de hectares cadastrada e georreferenciadas, como eu vou fazer um exemplo para vocês aqui. As vantagens para produtores: segurança jurídica, a comprovação da regularidade ambiental, a suspensão de sanções, a continuidade de acesso ao crédito, porque 5 anos após a edição da lei, todo e qualquer proprietário ou possuidor rural não poderá ter acesso ao crédito agrícola. Então, em 2017, se os proprietários ou possuidores que não fizerem o seu cadastro ambiental rural, não se inscreverem no seu cadastro ambiental rural, não poderão ter acesso ao crédito agrícola. Qual é o prazo para fazer o cadastro? O prazo, pelo decreto 7.830, diz o seguinte: 1 ano após o ato do Poder Executivo do Ministério do Meio Ambiente, ou seja, 1 ano do ato assinado pela ministra Isabela Mânica Teixeira, que foi dia 6 de maio de 2014, em 6 de maio de 2015, vence o prazo para as inscrições no CAR. Em 2017, repito, os proprietários ou possuidores rurais não poderão ter acesso ao crédito agrícola. Esse prazo é inabalável e inflexível? Não. O decreto fala que é 1 ano após a publicação, ou seja, 6 de maio de 2014, podendo ser prorrogado por mais 1 ano. Podendo ou não. Quer dizer, esse podendo foi colocado no decreto exatamente para sinalizar a intenção do governo federal de não haver prorrogações indeterminadas. O prazo é de 1 ano, podendo ser prorrogado ou não por mais 1 ano. Mas a lei determina que em 2017, todo e qualquer proprietário ou possuidor rural não poderá ter acesso agrícola sem o CAR. Então, são várias as vantagens: planejamento do imóvel rural, para os órgãos ambientais distinguir quem tem desmatamento legal do ilegal. Você tem uma série de conhecimento da realidade do ambiental do meio rural, melhorar a gestão ambiental, ser um instrumento para o licenciamento ambiental, que algumas vezes é um entrave para o desenvolvimento
da agricultura e das atividades agrícolas. Então, o cadastro ambiental vai agilizar esse processo de licenciamento ambiental. Essa é a cara do cadastro. Por favor, www.car.gov.br. Isso é ao vivo e a cores. Eu queria fazer uma apresentação, infelizmente o ambiente não tem internet. Eu sempre eu prefiro usar a internet e mostrar online, mostrar que a coisa está em produção. Isso não é PowerPoint, está para valer. Então, só tomem cuidado se vocês forem se cadastrar, testar, não enviar as informações. Se vocês enviarem as informações, tem aqui lá enviar e retificar. Você pode baixar as imagens, ver o estado de Sergipe com resolução de 1 para 5 metros quadrados, podem preencher. O cadastro é amigável, é simples. O cadastro trata os desiguais de forma desigual, como a lei determina. Ele é uma peça que parece simplista, mas carrega um conjunto enorme de algoritmos, de aritmética. Isso é todo feito em base de software livre. Eu estava dizendo hoje no café da manhã que me dá orgulho de ser servidor público e ver que o Estado brasileiro, o serviço público, teve condições, com apoio da vontade política estabelecida, desenvolver um sistema com isso. Eu cada vez me emociono, e a característica da gente fazer as coisas com paixão. E quero que vocês tenham a oportunidade de ver essa página. Só não envie as informações, porque senão você está virando um cadastro fictício, e isso tem lá um banner te avisando, ó, confirma, você quer enviar. Se você enviar, você corre o risco de você receber uma chamadinha da gente, porque ele é todo guiado, ele é todo monitorado, tem todo um sistema de segurança, de auditagem do sistema, e isso pode infringir o Código Penal e as leis de crimes ambientais. Mas dá para baixar, dá para olhar, dá para sentir, navegar, ter informações, não só para o dia a dia, mas também para a curiosidade do pesquisador. Ele tem uma página inicial, clica na bandeira de qual estado, você pode estar em Sergipe, mas quer, ou está prestando serviço, ou quer ajudar um amigo em São Paulo, clica na bandeira de São Paulo e se dirige para o estado do cadastro. Ele trata os desiguais de forma desigual, como eu falei novamente. Ele tem uma entrada para imóvel rural, agronegócio, agricultura familiar, uma entrada para povos e populações tradicionais, quilombolas e extrativistas, raizeiros, e uma entrada específica para os projetos de assentamento fundiário. Essa é uma visão que eu queria ter apresentado ao vivo. É uma visão do cadastro. Essa imagem, ela está distorcida, mas ela é uma imagem baseada no satélite Rapid Eye para o Brasil todo, numa escala de 1 para 50 mil. E a escala de visualização que você tem no cadastro é de 1 para 5 mil, ou seja, de 1 para 5 metros quadrados. Nós já compramos as imagens de 2011, 2012, estamos em processo de aquisição das imagens de 2013, e temos a imagem de 2008, em Landsat, em resolução de 1 para 30 metros, para fazer a comparação determinada pelo Código Florestal das atividades que existiam em 2008 comparadas às atividades atuais. Esse é um exemplo. Vocês estão vendo aí, a área verde é remanescente de vegetação nativa, a área amarela com laranja é APP relacionada ao curso d'água. Ele já calcula, em função da largura do rio, ele já calcula o tamanho da APP que você tem, que o proprietário tem que ter, e a área laranja é a APP que ele tem que obrigatoriamente recuperar. Ele já calcula toda a parte de remanescente de área consolidada. Isso aqui é uma área plantada, é uma área que ele já tem. E ele permite você visualizar campo por campo. Na hora que eu habilitei aqui, eu tirei a área de preservação permanente desse curso d'água. Quando eu habilito aqui, ele volta ao curso d'água anterior. Essa parece simples, mas é tudo indicativo, tudo fundamentado nesse sistema desenvolvido pelo Ministério do Meio Ambiente, IBAMA, Serviço Florestal e Universidade Federal de Lara. Bom, era isso. Eu fiz questão de respeitar o meu tempo para ver se a gente tem oportunidade de debater. Então, agradeço muito a oportunidade de fazer essa apresentação rápida, mas gostaria de contar com a colaboração dos senhores no debate para ter a oportunidade de falar um pouquinho mais do cadastro ambiental e do novo Código Florestal brasileiro. Muito obrigado. Agora o engenheiro Etélio Prado. Bom dia a todos. Coube a administração do evento
ficaríamos conosco, a pessoa que se relaciona entre a instituição financeira Caixa Econômica Federal e os produtores do Estado de Sergipe, levantar, em nome de vocês e posteriormente a todos vocês, aquilo que seria uma indagação para dirimir aquelas dúvidas que ficaram da exposição acadêmica das pessoas que me antecederam. Então, em função disso, eu queria me dirigir à doutora Eliana para indagar o seguinte: há uma expectativa no nosso público rural, é onde a gente transita com mais frequência, de saber quando a Caixa ou a instituição financeira federal poderá induzir as conquistas na área do crédito fundiário, porque só um agente financeiro federal hoje atua nessa área com os pequenos produtores, com os assentados, com a agricultura familiar. A pergunta seria o seguinte: a Caixa pretende atuar nos dois segmentos que estão hoje ainda separados, a agricultura familiar e a agricultura empresarial? Essa é uma pergunta para a doutora Eliana, e também o reconhecimento do Ministério da Agricultura, através do nosso colega aqui que está, e também ouvir o seguinte: é comum nas nossas tratativas de inter-relação entre a instituição financeira e algumas unidades governamentais do município, o interesse de alguns e o desinteresse de outros, para resolver o chamado problema tão evidente do Deus dará também, né, do Ministério do Meio Ambiente, que é a questão do financiamento, a solução do tratamento de resíduos sólidos, popularmente chamado de lixo. Então, eu quero deixar essas duas primeiras indagações para a doutora Eliana, se ela puder nos esclarecer, que eu tenho a impressão que estou atendendo a grande parte do público aqui presente. Bom, obrigada. Primeiro, eu vou dividir aquela sua primeira pergunta em duas. A questão do Programa Nacional de Crédito Fundiário, na realidade, foi o grande objetivo da entrada da Caixa nesse mercado. Por uma questão legal e de reestruturação do programa, a Caixa tinha suspendido. Mas tem 20 dias nós estivemos lá no MDA e nós estamos nos reestruturando, inclusive com relação a sistemas, que é um problema muito sério, e a gente vai retomar a atuação no Programa Nacional de Crédito Fundiário. E com relação à agricultura familiar, os créditos, o trabalho de crédito rural, ele é focado em geral em custeio, investimento e comercialização. Nós estamos começando a fazer os trabalhos de financiamentos de custeio com cooperativas. Nós, inclusive, estamos agora, dia 18, a gente vai assinar um com a Cressol, Cooperativa de Crédito Solidário, lá no oeste de Santa Catarina. E estamos nos preparando, provavelmente na próxima safra, a gente vai começar a atuar com Pronaf, com produtores rurais mesmo. Mas aí a gente está se estruturando. Como o número é muito grande, a gente teria problema e capacidade operacional nas nossas agências, porque ao invés de a gente falar hoje aí em 20 mil, 30 mil contratos, a gente vai estar falando em 500 mil, 700 mil, até 1 milhão de contratos a gente deve estar trabalhando. Então, a gente está já se organizando para fazer parcerias com sindicatos, com cooperativas, que é como os agentes que trabalham muito diretamente atuam. Com relação aos trabalhos de resíduos, a gente vai ter uma palestra com o Jean amanhã, né, que, tal qual a Caixa está trabalhando com a questão de resíduos sólidos na área urbana, nós temos experiências diversas e também com a questão, por exemplo, de logística reversa, de trabalho de resíduos sólidos. No meio rural, eu vou pedir até depois, o Deus dará, o Bill, se quiserem complementar, existe um trabalho muito grande e uma preocupação muito grande, principalmente com a questão de embalagens de agrotóxicos, né? Está na legislação e ela é uma realidade hoje na maior parte dos países, né? Tanto de observância da aplicação quanto de resíduos. E a utilização cada vez mais de formas de tecnologia, como o plantio direto, né? Que antigamente você arava, gradeava, retirava todo, ao se fazer a colheita, você retirava tudo. Hoje não, você já, em geral, já colhe, já processa, já devolve para o solo. Ok? Bom, uma outra questão, embora eu queria insistir com a Eliana, é o seguinte:
o resíduo sólido vai ser tratado amanhã com a característica urbana, mas nós não devemos esquecer que o lixo também está interiorizado e que os municípios e as prefeituras estão e devem se preocupar com esse tema, até porque, no nosso entendimento e na nossa avaliação, esse tema passa pelo agronegócio, sim, porque muito desse tratamento gera produtos absorvidos pela agricultura, não só empresarial, mas a agricultura também familiar. Então, eu acho que esse tema deve ser levado adiante. Bem, no agronegócio, na agricultura, de um modo geral, tem um trabalho que foi feito assim, com a participação dos fornecedores de insumos, que criou um instituto, que chama INPEV, tá? Instituto Brasileiro de Recolhimento de Embalagens Vazias. Não sei se o nome é bem esse, mas a finalidade é essa. Tá? Então, eu costumo dizer o seguinte, como a gente já está há algum tempo no campo, atuando, e praticamente rodou esse país, né, vendo a agricultura dos anos 70 para cá, tá? Que você fazia um cultivo, deixava o adubo, né, há uns anos atrás ainda era ensacado, hoje não é mais, mas o cara plantava e deixava os plásticos tudo na lavoura, deixava as embalagens defensivas, produtos estocados, entende? Olha, você pode sobrevoar ou andar propriedades assim, de milhares e milhares de hectares, é de encher os olhos mesmo, você não vê uma embalagem, sabe? Você não vê uma embalagem na lavoura, no chão, na estrada, entendeu? Nas zonas tradicionalmente agropecuárias, seja pequenas ou médias. E esses institutos, eles têm postos de recolhimento de embalagem, tá? que são na zona de produção, depois recolhe as embalagens, leva para empresas, que são poucos fornos, para você incinerar esses produtos, né, tóxicos, mas esse trabalho no rural, ele é bem feito. Em relação a lixos de outra natureza, eu não sei exatamente dizer. Eu sei que no tocante à embalagem de fertilizantes, de agrotóxicos, hoje tem um trabalho muito, muito bem estruturado nas zonas de produção. Tá? Bom, tenho a impressão, pelo avançado da hora e o esgotamento do tempo, era preciso se abrir a oportunidade para que eles estão no plenário para indagar, se pronunciar e tirar a dúvida que for necessária, porque, apesar de a gente ter sido, pela organização, interpretado como um mentor das indagações, mas eu acho que da plenário seria mais prudente. É justamente com esse objetivo que agora eu vou passar a palavra aqui ao doutor Ricardo Souza Mendes, engenheiro Ricardo Souza Mendes, por favor. Bom dia a todos. Conforme foi dito, eu sou engenheiro agrônomo da Caixa, estou há 2 anos apenas trabalhando no agronegócio, então sou novo de Caixa, é o primeiro encontro da NEAC que eu participo, e estou lisonjeado de já estar participando dessa forma, contribuindo de alguma forma. E o papel que me foi dado aqui foi justamente trazer algumas perguntas que foram feitas pelos associados para que os debatedores pudessem trazer mais luz daquilo que não foi ainda apresentado durante as suas falas, as suas apresentações. E como o tema do encontro é sobre sustentabilidade, eu queria começar perguntando ao senhor Deus Dará, do Ministério do Meio Ambiente, como se pode estimular a sustentabilidade no agronegócio? Na sua visão, é possível estimular essa sustentabilidade? Como se pode fazer isso? Obrigado, Ricardo. Se a gente pensar o conceito de sustentabilidade, um conceito tradicional e ampliado, quer dizer, aquelas atividades, aquele conjunto de atividades que seja ecologicamente equilibrado, socialmente justo e economicamente viável, eu diria que hoje, né, o agronegócio, ele já tem como provar que é possível produzir com sustentabilidade. O que se precisa, talvez, em alguma outra situação, você, primeiro, divulgar isso de uma forma melhor e menos passional. Segundo, introduzir alguns monitoramentos e alguns controles. E o cadastro ambiental rural é um mecanismo para ajudar a quebrar esses paradigmas e talvez até mostrar, de fato, o que está acontecendo no campo do ponto de vista, por exemplo, da manutenção dos ativos florestais, das reservas legais, da conservação, preservação das áreas de preservação permanente. O que isso significa com relação à quantidade e qualidade de água? Está todo mundo, não é que a gente seja sertanejo, eu também fui criado no sertão, mas está todo mundo acompanhando a crise da água no Sudeste. Quem imaginava que isso ia acontecer? Quer dizer, no Sul Maravilha, né, tendo dificuldades que eu tive com 5 anos atrás, fui conhecer chuva com 5 anos.
né? A água prática de chuva era acabasse com a peneira d'água sacudindo. Então, a questão do meio ambiente, ela deixa de ser uma coisa intangível, ela passa a entrar no negócio, e um dos exemplos clássicos é a relação ambiental, por exemplo, correção da água. Então, é possível, o cadastro ambiental vai ajudar a mostrar que isso está acontecendo ou não. Não havendo essa preocupação, o cadastro vai sinalizar para possibilidade de regularização dos imóveis rurais, regenerando, plantando ou compensando os seus ativos florestais. Muito obrigado. Ainda dentro dessa temática, eu queria perguntar ao Wilson, do Ministério da Agricultura. Então, a partir disso que o Deus dará disse, nós podemos supor que não haja incompatibilidade entre o desenvolvimento do agronegócio e a sustentabilidade ambiental. A gente tem visto esse debate agora, principalmente na corrida presidencial, alcançar níveis midiáticos, onde se discute a questão de crescer de forma sustentável. Eu queria que você falasse sobre isso. Então, de fato, existe alguma incompatibilidade entre o desenvolvimento do agronegócio e a sustentabilidade ambiental? Eu penso, é bem na linha que o Deus dará colocou, sabe? A leitura da gente é essa. Quem mais hoje quer praticar essa agricultura de bom nível, sustentável, respeitando esses princípios todos que ele mencionou, é o próprio produtor rural. Aquilo ali é o meio de vida dele e sustentação dele. Então, olha, dos anos 80 para cá, depois daqueles planos de estabilização econômica, foram 7, né? 7 planos aí, quem ficou no agronegócio é porque ele é competente. E ele se preparou para ficar. Se tem passivos que foram realizados antes dessa legislação que está aí, então o Código Florestal vem disciplinar isso. Tá? E disciplinar e dando um tempo para que as pessoas se adequem. Mas a consciência existe mais. Os próprios produtores, eles estão se policiando entre si. Entendeu? Eles não querem... Essa imagem, na verdade, quem tem a oportunidade de visitar, ou quem está na área rural, municípios aí que tem os melhores IDHs aí do país, pode ver isso de perto. Agora, eu, enquanto funcionário público, servidor de Estado, eu penso assim, nós temos que ter o cuidado, sabe, ao estabelecermos ou criarmos uma regulamentação e tudo, nós temos que ter o cuidado de que elas sejam realmente exequíveis. O pior do que você não ter uma regulamentação é você ter uma regulamentação e o próprio Estado, sabe, não dá condição de que ela seja executada no tempo hábil. O que tínhamos no passado, nós tínhamos, e temos em alguns segmentos ainda, uma série de regulamentações, mas quando aquele que é utilitário desse serviço, do poder público, que vai usar esse serviço, o serviço público, às vezes, não está estruturado para atender as necessidades desse usuário. E aí gera distorções, gera irregularidades, mas não foi provocado por ele, muitas vezes. É porque o Estado não consegue atender na velocidade que o sistema produtivo necessita. Então, esse é o cuidado, eu acho que todo mundo hoje tem essa consciência também, antes de você colocar o normativo na rua, é de que ele realmente flua, e é o que está aí acontecendo com o CADES, né? Correndo atrás para que realmente você entre lá e faça isso como deve ser feito. Né? Então, eu acho que está assim, a coisa está... O mundo é outro, sabe? Senão você não sustenta. Muito bem, obrigado. A senhora Eliana Mattioli, temos aí, então, discutido, principalmente agora, né, com relação a esse encontro, a questão da sustentabilidade dentro dos diversos setores da Caixa que se colocam no mercado como uma empresa preocupada com a sustentabilidade. Então, a pergunta dos colegas aqui é: o que se espera de diferente da Caixa Econômica na atuação no agronegócio, porque foi colocado aí que já diversos outros bancos atuam, com relação à sustentabilidade? Então, o que se espera da Caixa nos próximos anos, nos próximos passos agora dentro do agronegócio, com relação a essa questão da sustentabilidade? Bom, nós temos 2 focos aí. A gente está entrando no mercado, queremos entrar de uma forma consistente, né, ousada, segura, mas com uma preocupação muito grande. A gente participa da Comissão de Responsabilidade Social e Sustentabilidade da FEPRABAN, e um dos temas que está aí agora é a regulamentação, a atuação dos agentes financeiros com responsabilidade socioambiental. E nós temos um plano que a gente está elaborando e que ele tem que estar pronto agora até o início do ano de
2015. Então, esse é um diferencial. A gente, cada vez mais, a gente não quer fazer, a Caixa tem feito isso, tem se destacado, não fazer porque está na lei, mas fazer e efetivamente fazer acontecer. Então, uma das coisas que a gente está trabalhando muito forte é com a questão da sustentabilidade nos negócios como um todo. No crédito rural, especificamente, a gente tem discutido muito as questões, por exemplo, de licenças ambientais, a questão de como nós estaremos financiando sem causar danos ao meio ambiente. Então, nós estaremos iniciando a nossa atuação no programa ABC, esse que o Wilson se referiu agora. Nós ainda não temos condição, a gente está entrando devagar no processo, mas a gente já está se preparando. No final do ano, ou no início do ano que vem, a gente já está começando a atuar no programa ABC e também num foco bastante grande na integração lavoura, pecuária e floresta. Muito obrigado. Mais uma pergunta para o senhor Deus dará do Ministério do Meio Ambiente você falou a respeito do CAR e das vantagens para o produtor rural e para a sociedade em geral. A pergunta agora é bem direcionada no sentido de quais são as ferramentas ou quais são as utilidades do CAR para as instituições financeiras que atuam no crédito rural, especificamente para a Caixa. Como as instituições financeiras poderão utilizar essa ferramenta nos seus processos internos, etc. Obrigado, Ricardo. Essa pergunta me ajuda a falar um pouquinho mais do que eu deveria ter falado na minha palestra inicial. O cadastro ambiental rural, ele, primeiro, eu deixei bem claro, ele é uma exigência de lei obrigatório e vai gerar, em 2017, o impedimento para acesso ao crédito. Eu tive a oportunidade de mostrar para a equipe da Eliane, a gente teve até a chance de fazer um treinamento com 35 pessoas lá da Caixa de Brasília, e a gente mostrou como fazer a inscrição e tentou mostrar o que gera de relatórios, quer dizer, a inteligência empresarial do CAR. A possibilidade de você ter 5 milhões de imóveis, 330 milhões de hectares, numa base sistematizada, manualizada, eu diria que é infinita a quantidade de relatórios que podem ser gerados com essa base. De novo, lamento não poder fazer isso no mundo real aqui por causa da internet. Mas você tem a possibilidade de gerar quanto que existe reserva legal, quanto que existe área de preservação permanente. Eu acho que todas essas informações ambientais, elas vão orientar a Caixa na análise de risco do crédito. Quer dizer, a Caixa não vai querer, me parece, tenho certeza, que não vai querer aprovar crédito agrícola quem está dentro de terra indígena, quem tem trabalho escravo, quem está sobreposto à unidade de conservação federal, quem está destruindo, já que o agronegócio, no discurso e na prática, quer ser sustentável, me parece que não é razoável as instituições financeiras estarem financiando desmatamento pelo desmatamento, ou colocando o seu nome em áreas impeditivas, né, em relação aos sobrepostos, imóveis rurais sobre imóveis rurais, quer dizer, estimulando uma ação irregular com questões fundiárias. Então, acho que o cadastro ambiental vai auxiliar bastante, ou seja, não vai ser a ferramenta que as instituições financeiras, especialmente a Caixa, com esse peso que está entrando no mercado, e está iniciando com menos contaminação de procedimentos anteriores, de regras anteriores, a fazer uma boa gestão do recurso, valorizando a questão ambiental e valorizando a questão social. Só queria aproveitar uma coisa, Ricardo, falando dessa necessidade de ter esse cadastro na base. O Wilson me provocou, dizendo, olha, um dos temores do agricultor é a consolidação do cadastro ambiental. O cadastro ambiental, como ferramenta, já foi desenvolvido. O modo de inscrição está aí. Esse cadastro, quem tem que fazer, quem tem que, na verdade, recebe esse cadastro, são os órgãos estaduais. A União fez o seu papel, desenvolveu a ferramenta e colocou à disposição dos estados e dos municípios a ferramenta para que esse cadastro aconteça. Agora, ele vai ser 100% sucedido, bem sucedido, acabando com a preocupação dos produtores rurais, como o Wilson colocou, se os produtores rurais vierem para o cadastro. Então, a gente precisa ter uma campanha junto às instituições financeiras com o chicotinho e vocês, MAPA, Ministério do Meio Ambiente, com a cenourinha. Quer dizer, nós precisamos trazer o produtor rural para dentro do cadastro ambiental para que ele, de fato, você tenha uma massa de dados para que toda a sociedade,
interessado ou afetado nesse assunto possa ter essas informações. Então, aqui, parodiando aqui, vem para o CAR você também, entendeu? Se vocês não vierem para o CAR, a gente não vai ter a possibilidade de ter essa massa de dados fabulosa que o CAR vai permitir ter. Muito obrigado. Muito bem, obrigado. Agora começou o debate, viu, gente? Então, faz 3 horas, até a hora do... Não é bem assim. É porque eu estava acho que Maringá, no Paraná, parece, e os produtores estavam, na verdade, pedindo para que empresas, né, de assistência técnica os auxiliassem a fazer esse cadastro. Porque os produtores não estavam conseguindo fazer, eles mesmos fazer isso. E para isso é um custo de R$600, era mais ou menos o que se cobrava naquela região. Mas nem esse é o problema. Um outro argumento aí, sim, sabe, que eu acho que aí não tenho domínio, você pode até nos ajudar nisso. Olha, aqui nós estamos com um problema. Por quê? Porque tem o cadastro ambiental rural, está lá pronto para o produtor ou quem vai ajudá-lo a preencher e fazer. Mas tem alguns estados que ainda não fizeram a sua parte de estado, tá? Não falando da União, não, que é o Programa de Regularização Ambiental, PRA. Então, aí o que ele diz? Bom, eu vou lá e faço o meu cadastro, vou lá e preencho. E digamos que depois, na hora que se faça o PRA, o Estado publica o PRA, tem alguma contradição, alguma informação que eu dei que não está em consonância com o PRA. Então, eu vou esperar sair esse PRA para mim poder preencher o cadastro ambiental rural. Existe esse problema mesmo? Olha, isso aí nós temos recebido isso. Bom, agora, desculpa, agora virou uma... Eu prometo que a tréplica é a última. Colocando nos poderes, tanto o cadastro ambiental rural quanto o programa de regularização ambiental, essa sopa de letrinha, né? K, PRA, CRA, quer dizer, tem hora que botar uma tecla SAP aqui, né? Sai aqui um textinho explicando o que é essas siglinhas. Mas o que ele está falando é que sim, o cadastro ambiental rural é pré-condição, é condição sine qua non para que ele tenha a regularidade ambiental se ele tiver déficit de reserva legal, de APP na propriedade dele. Então ele se inscreve no cadastro, ele quer se corrigir, devo, não nego, quero pagar, e ele corre para o programa de regularização ambiental, que também é uma competência do Estado. E, de fato, existem alguns estados que não fizeram o seu dever de casa. Por isso, a União está se comprometendo, está viabilizando a possibilidade de se desenvolver também uma ferramenta para que os estados adotem, apesar do que as regras gerais do PRA, do Programa de Regulação Ambiental, já foram dadas por 2 decretos assinados pela presidenta Dilma Rousseff. Então, essa desculpa do Estado me parece um pouco inaceitável quando você percebe que as regras estão sendo dadas. Mas, mesmo assim, o Ministério do Meio Ambiente, o Serviço Florestal Brasileiro, vai ajudar o Estado a realizá-lo. Então, Wilson, assim, um outro ponto é que o cadastro é gratuito. Então, o princípio é do imposto de renda. Você baixa o aplicativo, ele é totalmente offline, ele vai funcionar como se fosse já está funcionando como se fosse um pendrive, e aí ele fica totalmente offline, ele pode funcionar com o aplicativo no cartão ou no pendrive. Você baixa o aplicativo com as imagens, espeta no seu computador, faz o seu cadastro fica num arquivo chamado .car. Quando o produtor ou possuidor estiver lá em Lagarto, Curralinhos, passar no Lan House, ele despacha o seu cadastro e emite o seu recibo que lhe dá a regularidade ambiental. Então, ele foi feito para não haver intermediários. Só que é como imposto de renda. Tem gente que contrata o contador, mesmo podendo baixar o aplicativo e fazer a sua declaração de imposto de renda. Então, a gente quer evitar essa figura do contador, quer dar a possibilidade de que o produtor, possuidor, com a Emater, com os órgãos de extensão, com o banco, eu apoio o CAR, ajudar o produtor a fazer o cadastro ambiental rural. Finalmente, ele me lembrou uma coisa aqui como técnico, eu vou ter que falar um pouquinho mais. Tem a imagem disponível de 1 para 5 metros quadrados no aplicativo. Aí, o Estado de Sergipe, tem uma nuvem. O sujeito, minha propriedade está debaixo da nuvem. Como é que eu vou fazer meu cadastro se eu não consigo ver o meu imóvel? Vocês que são engenheiros, eu vou falar rapidamente, o cadastro permite 3 possibilidades. Que você faça o GPX, que você vai em campo com o celular, marque os pontos da sua propriedade, e com isso, lançando na ferramenta de inscrição, você tem a sua propriedade
a sua cena da propriedade, onde você pode vê-la com tranquilidade, independente de nuvens. Você pode importar um shape, se você já fez o seu georreferenciamento para o INCRA, para um projeto, para qualquer outra atividade, para o financiamento, você pode importar esse shape para dentro do cadastro ambiental rural. Você pode se utilizar do Google. Você pode ir lá, pegar a imagem do Google, KML, e fazer na imagem do Google, importar para o sistema. Quer dizer, qualquer que seja o tipo de situação do terreno, o sistema está preparado para atender a necessidade de propriedade do produtor rural. A última ferramenta, que essa que é mais fantástica, você pode desenhar numa imagem de alta resolução. Você pode chegar a desenhar um croquis, você pode pegar lá, tem uma função caneta, olhar para a sua imagem, para a sua propriedade e desenhar como se estivesse desenhando um croquis, colocando as feições exigidas pelo Código Florestal. Eu ia mostrar online uma propriedade de Sergipe de 1 hectare. Já tem CAR, um CAR muito bem feito. 1 hectare, gente, é do tamanho do campo de futebol. Né? Então já tem aqui vários assentamentos fundiários cadastrados. Então é possível. Nós não estamos colocando uma ferramenta que não seja possível. É simples, porém ela tem algumas particularidades que o sistema é sofisticado. Para finalizar, quem é jovem aqui como eu, lembra que o imposto de renda, de sair do papel para o disquete, levou 20 anos. 20 anos. Hoje está na internet. Nós já estamos começando com um sistema de cadastro ambiental rural, que pode ser feito offline, baixando um aplicativo no primeiro momento, na primeira atualização. Então, a gente já avançou tremendamente com relação ao desenvolvimento do sistema. Muito obrigado. Obrigado. No minuto que resta, eu gostaria só de pedir a Eliane Mattioli, puxando a sardinha lá já para o meu lado, que falasse do papel do engenheiro agrônomo no crédito rural, aí rapidinho, nesse 1 minuto, e já agradecendo aos debatedores e a todos que ficaram aí prestando atenção nesse debate. Obrigado. Obrigada, Ricardo. Gente, eu acho assim, foi muito importante ontem, né, agradecer aí o Mário, pessoal, a importância do agrônomo, né, de estar sendo reconhecido dentro da ANEAC, e a importância dos técnicos que fazem o agronegócio brasileiro, né? Tanto é que uma das primeiras ações que a gente teve antes de criar a Gerência Nacional de Agronegócio foi fazer o concurso externo de engenheiro agrônomo. Então, eu acho que o papel do técnico ele é importantíssimo, tanto do lado de cá do balcão, dentro das instituições financeiras, quanto de lá do balcão. O papel da assistência técnica, tanto na parte de apoio, de assistência técnica e extensão rural aos produtores, que a gente está trabalhando, né, com os convênios, para que eles prestem assistência aos produtores, elaborem os projetos e nos tragam não só a informação sobre onde vai ser aplicado o recurso, mas também depois os laudos, né, de avaliação, como é que está caminhando aquele processo. Internamente, a gente está se organizando, criamos um núcleo de inteligência, está sendo discutido com a nossa DEORE, de que forma agora nós vamos expandir isso. Né? Se a gente mantém um núcleo de inteligência, terceiriza trabalhos, ou se a gente cria uma rede. Esse trabalho que vocês fazem, importantíssimo, a base do crédito rural é o trabalho do técnico, né, de quais são as planilhas referenciais, como é que nós vamos estruturar os nossos negócios. A nossa área de risco, ela criou uma célula rural e ela é composta na grande maioria por técnicos ou de formação em ciências agrárias. Então, eu acho que nós temos aí um caminho longo a percorrer, mas que com a tendência de crescimento na mesma proporção que a Caixa vai ocupar esse espaço nesse mercado, que também cresce muito. Então, eu queria aproveitar, fazer um agradecimento assim, muito especial ao Deus Dará, ao Etélio, ao Wilson, a você, Ricardo, à ANEAC, né, agradecer a todos vocês que estiveram aqui, pedir desculpas pelo tempo. Eu e a Maristela combinamos, não te achava aquela hora, desculpa, eu passei do prazo, agradecer o Mário lá que me avisou. Na realidade, eu acabei falando a parte seria do Humberto e do Fábio e a minha de debatedora, juntei as duas, né? Então, gente, e o presidente Hereda pede que a gente sempre leve até cada um, né,
sempre que a gente passa, em nome dele e do Conselho Diretor da Caixa, a importância da entrada da Caixa no mercado de agronegócio. Né, o quanto isso é importante para a sobrevivência, a permanência da Caixa no status, na posição que ela vem ocupando. Então, é um processo que veio para ficar e que a gente está construindo e quer melhorar a cada instante. Então, conte com a gente lá na consultoria da presidência, em toda a área de agronegócios, né, a nossa superintendência, o pessoal, e que nós estamos trabalhando também para ver como é que a gente vai levar isso para a rede de varejo e de atacado, que é quem faz os negócios, e estruturar também a parte de apoio. Muito obrigada, gente. Bom, obrigado a todos que participaram desse painel. Agora, vocês vão receber uma lembrança da ANEAC, a recepcionista que vai entregar a cada um dos participantes deste painel sobre agronegócio e sustentabilidade.